Olá, caros alunos do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, a proposta desse vídeo é trabalhar questões da prova de nivelamento que vocês farão futuramente no próximo mês. O que acontece? Além do conteúdo que nós estamos trabalhando dentro do nosso currículo, nas aulas remotas, que é o conteúdo de matrizes determinantes e sistemas lineares, a gente vai trabalhar também por fora conteúdos que foram vistos no primeiro ano. Ou seja, são conteúdos que já foram trabalhados no ano anterior e que a prova, justamente por ser uma prova de nivelamento, ela está nivelando o nível de aprendizado de vocês, o que foi retido por cada um no último ano, no caso, no primeiro ano do ensino médio. Então, esse vídeo aqui vai estar relacionando conteúdos de equações exponenciais, logaritmos e progressões aritméticas e geométricas. Então, progressões aritméticas e geométricas, também conhecidas carinhosamente como PA e PG. Então, esse vídeo aqui vai trabalhar questões relacionadas a esse conteúdo. Não vou me aprofundar nas definições, nas propriedades, mas sim apenas na resolução. Então, durante a resolução, caso eu necessite de alguma propriedade, aí eu trago essa propriedade de forma bem resumida no vídeo para poder resolver a questão. Então, seguindo aqui para as nossas questões, a primeira questão aqui é o item 13. O item 13 diz o seguinte: considere a equação exponencial a seguir, 3 elevado a x igual a 81. Aí ele pede o seguinte: qual é o valor de x que satisfaz essa equação? Então aqui nós temos um exemplo de equação exponencial. Para resolver esse tipo de equação exponencial, o que a gente pode fazer é o seguinte: esse 81 aqui, a gente pode escrever ele com base 3. Lembrando que aqui nós temos que esse número aqui de baixo é a nossa base e esse número aqui é o expoente. Então, a gente necessita escrever esse 81 em forma de potência, ou seja, a base desse 81 aqui vai ter que ser base 3. Como que eu faço isso? Eu simplesmente fatoro o meu 81, utilizando números primos, né? Lembrando, 81 não divide por 2, porque ele é ímpar, então passo para o próximo número primo, que é 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 ainda divide por 3, que vai dar 9. 9 divide por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, na verdade, o 81 ele pode ser escrito como 3 elevado a qual potência? 1, 2, 3, 4. Né? Eu tenho 4, 3 aqui. Então, vai ser 3 elevado à quarta potência. Então, na verdade, a expressão aqui, 3 elevado a x igual a 81, eu posso reescrever 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Então, a resolução aqui ficou simples, porque como minhas bases elas são iguais, automaticamente os meus expoentes também têm que ser iguais. Então, eu tenho aqui que eu vou igualar os meus expoentes. Então, eu vou fazer que x seja igual a 4. Então, aqui eu tenho que x é igual a 4. E está resolvida a nossa equação exponencial. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Seguindo para o próximo exercício. Muito parecido também, ó. Eu tenho a equação exponencial 2x mais 1 igual a 64. Vou escrever 64 em forma de potência. Então, o que eu faço? Eu vou fatorar esse 64.
64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2. 2 por 2, perdão, dá 1. Então aqui eu tenho 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 2 elevado à sexta potência. Então reescrevendo aqui essa equação exponencial, eu tenho 64 é igual a 2 elevado à sexta. Bases iguais, então eu simplesmente igualo os meus expoentes. Então o que eu vou ter? Eu vou ter x mais 1 igual a 6. Para resolver essa equação, basta eu passar esse 1 que está positivo para o outro lado negativo da equação. Então, na verdade, eu vou ter que x vai ser igual a 6 menos 1. Então, x vai ser igual a 5. Então, finalizamos aqui esse exercício. O valor de x é igual a 5. Próximo item. Considere a equação exponencial a seguir. E ele também pede para calcular o valor de x. Então, o que nós iremos fazer aqui? Esse aqui ele já é um pouquinho mais elaborado. Tem duas formas de fazer ele. Eu vou fazer das duas formas. Então, eu tenho aqui que 2x elevado a 3 mais 2x elevado a menos 1 é igual a 17. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou usar uma propriedade da potenciação. Que quando eu tenho aqui somando dois valores aqui dentro do expoente, então eu posso quebrar isso aqui numa multiplicação. Então, seria isso aqui. Eu teria uma multiplicação aqui de bases iguais, né? Então seria base 2. Um dos meus expoentes seria o x e o outro expoente seria o 3. Então teria isso aqui. Da mesma forma, eu posso quebrar isso aqui também. Aqui eu tenho uma subtração. Então seria 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a menos 1. Porque quando eu somo x mais menos 1, isso é a mesma coisa que x menos 1. O jogo de sinal aqui, né, esse positivo com esse negativo, prevalece o negativo. Então, vou fazer dessa forma. E isso vai ser igual a 17. Não vou mexer nesse 17 por enquanto, vou deixar ele aí. O que eu vou fazer? Eu tenho esse x ao quadrado nesse termo aqui, e eu tenho esse x elevado ao quadrado. Eu tenho, na verdade, esse 2 elevado a x nesse termo, e eu tenho esse 2 elevado a x nesse outro termo. Então, eu vou colocar esse 2 elevado a x em evidência. 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado ao cubo, mais o que sobrou aqui, 2 elevado a menos 1. Isso igual a 17. Então, 2 elevado a x vai ser multiplicado. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ser igual a 8. Mais 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Eu escrevo isso aqui da forma inversa, porque esse aqui eu estou elevando a menos 1. Então, quando eu elevo a menos 1, significa que eu vou escrever ele inverso. Isso vai ser igual a 17. Então, subindo aqui, eu tenho que 2 elevado a x vai ser multiplicado pela soma desses valores aqui, né? Então, vou reescrever isso aqui em forma de soma. Esse 2 dividido por 1 aqui, lembrando que quando eu não tenho aqui, o denominador é 1. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 1 dá 1. E isso é igual a 17. Então, eu tenho 2 elevado a x multiplicado por 16 mais 1, 17. Sobre 2. Igual a 17.
Esse carinha aqui, essa fração, vai para o outro lado da equação dividindo, né? Então ela está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 2x igual a 17 dividido por 17 sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou continuar essa conta aqui em outro espaço. Então vou só reescrever aqui que eu tenho 2 elevado a x igual a 17 sobre 17 sobre 2. Então, divisão de fração vai ser igual à primeira fração, que é 17 sobre 1. Meu denominador está oculto aqui, né? Multiplicado pelo inverso da segunda fração. Então, vai ser 2 sobre 17. Então, isso na verdade vai ser 2 elevado a x igual. Esse 17 eu cancelo com esse 17, né? E vai sobrar 2. 2 sobre 1, que é 2. Esse 2 ele está elevado a 1. Portanto, eu tenho que x vai ser igual a 1. Porque a base é a mesma, então eu igualo os meus expoentes. Então a resposta correta para o item 15 é x igual a 1. Uma outra forma de fazer esse problema seria quebrar aquele 17 ali em duas partes. Então, o que eu poderia fazer? Eu teria 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x menos 1, e isso é igual a 17. Essa é a equação inicial. Posso reescrever essa equação dessa forma. X menos 1 igual. Eu vou escrever esse 17 como 16 mais 1. 16 mais 1 é 17. Então, eu estou só tirando uma unidade aqui e escrevendo dessa forma, em forma de soma. Então, vou reescrever isso aqui. Mais 2x menos 1. E isso vai ser igual a 16. 16 eu posso escrever, isso é 16 em forma de potência. Se eu fatorar o 16, isso vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 4. E esse 1 eu posso escrever ele como potência de base 2. De que forma? 2 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. É aquela propriedade, né? N elevado a 0 é igual a 1. Contando que esse N não seja 0. Então, o que eu vou ter? Eu tenho duas equações aqui. Ó. X mais 3 igual a 4. X menos 1 igual a 0. Nessa equação, o valor que satisfaz vai ser esse 3 positivo passa para o outro lado negativo. Então, vai ser 4 menos 3. Então, eu tenho que nessa equação, o valor que satisfaz ela é x igual a 1. Da mesma forma, na equação de baixo, eu passo esse 1 para o outro lado, positivo. Então, eu vou ter x igual a 0 mais 1. Isso implica que x é igual a 1. Observe que o x aqui, igual a 1, satisfez as duas equações. Portanto, a resposta é x igual a 1. Ou seja, o x igual a 1 foi resposta desses dois aqui. E, consequentemente, eu consegui igualar esse lado aqui. Se eu tivesse feito o contrário, eu não teria encontrado o mesmo resultado. Seriam dois valores diferentes. Eu teria encontrado x igual a 3 e x igual a menos 3, na verdade, né? Perdão, deixa eu só apagar aqui. Seria x igual a menos 3 e x igual a 5. Então, eu encontraria dois valores de x diferentes, então não satisfaria a equação exponencial. Próximo item. Esse aqui já é um item de logaritmo. Não vou me aprofundar aqui com essas questões de logaritmo, mas esse logaritmo aqui, ó, ele é um logaritmo relativamente simples. Por quê? Porque basicamente, o que você vai ter que fazer? Você tem esse 125 aqui. Você vai escrever 125 como uma potência de base 5. Então, você vai fatorar o 125. Lembrando que o 125 não divide por 2. Ele não divide por 3.
Então eu vou ter que dividir por 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 125 ele pode ser escrito como 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo. Então, eu tenho que log na base 5. Isso aqui vai ser igual a log na base 5 de 5 ao cubo. Dentro dos logaritmos, eu tenho a seguinte propriedade. Eu tenho um logaritmo aqui na base A, um número b elevado a n. Isso aqui é a propriedade. Esse expoente aqui, ó, esse expoente n, ele cai multiplicando. Então, isso aqui é a mesma coisa que n multiplicado pelo log da base 5, da base A aqui no caso, de b. Então, esse expoente aqui, ele tomba. Então, essa propriedade aqui é a propriedade do tombamento. Então, o expoente tomba. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tombar esse expoente aqui para fora. Esse 3 vai sair aqui multiplicando. Então, eu vou ter 3 log de 5 de 5. O que acontece? Outra propriedade do logaritmo também que eu vou usar aqui é que o log de A na base A, isso aqui é a mesma coisa que 1. Ou seja, calcular o logaritmo de um número sendo aquele número a própria base, e isso vai ser igual a 1. Então, observem aqui que a base, nesse caso aqui, é 5. A base é sempre esse número aqui de baixo, esse número pequeno. Esse número aqui é o logaritmando, que é 5. Então, base e logaritmando iguais, isso vai ser igual a 3 multiplicado por 1. Então, isso aqui tudo vira 1. 3 multiplicado por 1 é igual a 3. Então, resposta aqui. O logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Se eu fosse escrever esse logaritmo em forma de potência, né? Lembrando que o oposto do logaritmo é justamente exponencial. Então, eu tenho que 5 elevado ao cubo é igual a 125. Então, esse problema todinho aqui ele poderia ter sido resumido no seguinte. Vou apagar aqui só para poder ter espaço. Esse problema ele poderia ter sido escrito dessa forma aqui. Ó. Qual número que faz com que 5 elevado a esse número seja igual a 125? Eu posso fazer essa analogia aqui. Esse log de 125 na base 5, eu posso reescrevê-lo como um exponencial de base 5 e expoente desconhecido, né, que seria a incógnita. Isso aqui seria igual a 5 elevado a x, igual a 125, a gente fatorou ainda agora, é igual a 5 elevado a 3, igualo os meus expoentes, então eu tenho x igual a 3. Então, caso vocês tenham dificuldade de resolver o logaritmo usando as propriedades, você pode olhar o logaritmo como se fosse uma exponencial. Uma potência, no caso. A minha base é 5. Meu logaritmando, na verdade, vai ser o resultado dessa potência. E o meu valor desconhecido é justamente o logaritmo aqui, né? Nesse logaritmo aqui que foi apresentado. Então, nesse item 17, novamente, eu tenho log de 1000. Sempre que a minha base ela não estiver apresentada dentro do logaritmo, significa um logaritmo de base 10. Um logaritmo decimal. Então, esse 10 é a base. Eu tenho que calcular o log de 1000 na base 10. Eu posso reescrever isso aqui também como forma de potência, né? Então, a minha base é 10. O valor aqui do expoente é o valor que, no caso, eu quero descobrir desse logaritmo aqui, né? Eu não faço a menor ideia de quem seja. E esse resultado é justamente esse, logaritmando, que vai ser igual a 1000.
Vou resolver das duas formas, vou resolver dessa forma aqui primeiro. Primeira coisa que eu faço, eu vou escrever esse 1000 em forma de potência, né? Então, o que eu vou ter? 1000 fatorado, ele vai ser dividido por 2, que dá 500. Dividido por 2 de novo, que dá 250. Dividido por 2, que dá 125. Dividido por 5, que dá 25. Por 5 de novo dá 5. 5 vai dar 1. Então, na verdade, esse 1000 aqui, não tem espaço para escrever ali, vou escrever aqui. Esse 1000 ele pode ser escrito como 2 elevado ao cubo, multiplicado por 5 elevado ao cubo. As bases são diferentes, mas os expoentes são os mesmos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui como 2 multiplicado por 5 elevado ao cubo. 2 multiplicado por 5 dá 10, então eu tenho 10 ao cubo. Então, na verdade, aqui o meu log vai ser de 10 elevado ao cubo. Lembrando que a minha base aqui ela é 10. Não preciso escrever, né? Então, só para lembrá-los. Vou usar a propriedade do tombamento. Então, esse expoente ele vai vir tombando aqui. Então, eu tenho log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10. Base e logaritmando são iguais. Então, consequentemente, isso aqui vai dar 1. Então, o que é que eu tenho aqui multiplicando? Eu tenho 3 multiplicado por 1. 3 multiplicado por 1 é igual a 3. Então, minha resposta para esse logaritmo aqui é 3. Caso eu quisesse fazer da outra forma, vou só apagar aqui para poder ganhar espaço. Eu tenho que 10 elevado a x é igual a 1000. Só que 1000 eu calculei aqui, escrevi em forma de potência de base 10. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Consequentemente, bases iguais, eu tenho a equação exponencial, né? Bases iguais, eu vou igualar os meus expoentes. Então, x é igual a 3. Que é justamente a resposta esperada aqui. Então, a resposta desse logaritmo é justamente esse expoente aqui, que é o x, e eu sei que x vale 3. Então, portanto, a resposta desse logaritmo é igual a 3. Então, essas são as duas formas de calcular esse logaritmo. Calculo utilizando as propriedades de logaritmo, ou se não, calculo fazendo analogia a uma equação exponencial. Próximo exemplo. Considero o logaritmo apresentado a seguir, log dessa multiplicação na base 5. Aí ele fala, o resultado do logaritmo apresentado é... Aí ele pede para você calcular o logaritmo dessa conta aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho log de 5, ou seja, log na base 5, né? De 25 vezes 625. Se eu fizer 25 vezes 625, vai dar um número gigante. E depois eu vou ter que fatorar esse número. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fatorar esse 25, escrever ele em forma de potência. E eu vou fatorar esse 625 e escrever em forma de potência. Então, só para lembrá-los que 25 escrito em forma de potência é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Não vou fazer essa fatoração, isso aqui já fica entendido. 625 fatorado, eu divido por 5, que dá 125, que por 5 dá 25, que por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta potência. Então, o log na base 5 vai ser o quê? Esse 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, multiplicado pelo 625, que é o 5 elevado à quarta. Log de 5 vai ser igual... Opa, vai ser igual... Vou colocar igual aqui.
que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou utilizar uma propriedade lá da potenciação, que é vista lá no 7º ano, 8º ano, que é a soma é o produto de bases iguais. Então, tenho potências de bases iguais, né, que é a base 5, e eu estou multiplicando essas potências. O que eu vou fazer? Eu vou somar os expoentes. Eu repito a minha base 5, e somo meus expoentes. 2 mais 4 dá 6. E aqui a gente retoma o que a gente já viu. Esse 6 ele é potência, eu posso tombá-lo aqui, ele vai sair multiplicando. Então eu vou ter 6 log de 5 na base 5. Aqui eu tenho que a minha base e o meu logaritmando são a mesma coisa. Então isso aqui vai dar 1, pela propriedade que eu expliquei lá no item 16. Então eu tenho 6 vezes 1. 6 vezes 1 é igual a 6. Então esse logaritmo aqui, resposta final, é igual a 6. O que acontece? Eu posso resolver esse problema também de uma outra forma. Existe uma propriedade dentro dos logaritmos que é o logaritmo do produto, né? Então o logaritmo do produto é basicamente a soma dos logaritmos. Então eu vou quebrar esse produto aqui em dois logaritmos que estarão consequentemente somando. Então o que eu vou ter? Eu vou ter o log de 5 de 25 mais o log de 5 de 625. Então eu quebrei o produto, né, 25, 625, em dois logaritmos aqui, que antes eram fatores do produto. Agora eu vou reescrever isso aqui em forma de potência. Log na base 5. Esse 25, só para lembrá-los, é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Mais log na base 5. 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. Uso o tombamento, então esse 2 ele sai multiplicando. Então eu tenho 2 multiplicando log na base 5 de 5. Mas esse 4 aqui também é potência, ele passa para o outro lado ali, ele é expoente, ele passa multiplicando, então ele tomba 4 log de 5 na base 5. Observem que aqui eu tenho base e logaritmando iguais, então isso aqui vai dar 1. Da mesma forma, isso aqui também vai dar 1. Então o que eu tenho ao final? 2 multiplicado por 1, mais 4 multiplicado por 1. 2 multiplicado por 1 dá 2, 4 multiplicado por 1 dá 4, 2 mais 4 dá 6. Então, eu posso resolver esse problema de duas formas. Ou eu uso as propriedades de potenciação para somar os expoentes aqui, ou eu uso a propriedade de logaritmo, que no caso aqui é o logaritmo do produto, que é a mesma coisa que a soma dos logaritmos dos fatores. Então, aqui partindo agora para a parte de sequências, né? De progressão aritmética. Observe a sequência apresentada a seguir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo geral da sequência apresentado é. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o termo geral da sequência. Esse termo geral da sequência ele pode ser obtido através da seguinte forma. AN vai ser igual a 1 mais N menos 1 multiplicado por R. Então aqui não vou perder muito tempo, mas vou só explicar cada um desses elementos. Esse AN ele é justamente o termo geral, que é o que é pedido. Esse A1 ele é o primeiro elemento, ou seja, ele é o primeiro termo da sequência. Esse N é o enésimo termo, né? Ou seja, a posição do enésimo termo. Então vou colocar aqui o N, vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui de verde. Aqui. O N ele é o enésimo. Enésimo, gente? Enésimo. Ele é o enésimo termo. Enésima posição do termo. Enésima.
enésima posição do termo, e esse R aqui, ele é a razão da minha progressão. Ou seja, é o quanto que a minha progressão ela oscila de quanto em quanto, entendeu? De quanto em quanto que a minha progressão avança ou regride. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, ó, essa sequência aqui, se a gente separar os elementos, o AN a gente não tem, que é o que a gente quer calcular. O termo geral, o N, eu não necessito dele, então não preciso colocar nenhum N aqui. O meu A1, que é o meu primeiro termo da sequência, se eu olhar aqui essa sequência aqui de cima, o meu A1 é 2. E a minha razão, o meu R no caso, vai ser quanto? Observe que na minha sequência aqui, eu estou avançando de 1 em 1, ó, de 1 em 1. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6 e assim por diante. Então, a razão dessa progressão aritmética é 1, porque ela está avançando de 1 em 1. Então, com base nesses valores aqui, eu consigo já determinar o meu termo geral. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores que eu tenho aqui e reescrever essa equação. O meu A1 ele vale 2, mais o N eu mantenho, não substituo, multiplicado pelo R, que é a minha razão, que é 1. Então, reorganizando isso aí, eu vou ter 2 mais esse 1, ele vai multiplicar tudo que está aqui dentro do parênteses, mas isso aqui tudo que está dentro do parênteses multiplicado por 1 é a mesma coisa que eu repetir isso aqui tudo. Então, esse 1 aqui ele não altera o meu resultado aqui. Então, a n vai ser igual. Esse 2 eu subtraio, 2 menos 1 dá 1, e esse n eu mantenho. Vou só reposicionar aqui. Esse n eu passo para frente, esse 1 eu passo para cá. Então, na verdade, o meu termo geral ele vai ser n mais 1. Então, minha resposta aqui, letra B, n mais 1. Então, se eu substituo aqui o n por 1, que vai ser o primeiro elemento, eu tenho 1 mais 1, que é 2. Se eu substituo o n por 2, que é o segundo elemento, 2 mais 1 dá 3. E assim por diante. Próxima questão. De novo, ele pede para calcular o termo geral da sequência. O termo geral é dado por aquela forma que eu coloquei no item anterior, né? A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Essa minha sequência aqui, se a gente observar, ó, o primeiro elemento, o primeiro termo no caso da minha sequência, é 2. E a minha razão é o tanto que a minha sequência, a minha progressão, ela avança ou ela regride. Aqui ela está avançando de 2 em 2, ó. 2 para 4. Eu ando duas casas. 4 para 6, eu somo 2. 6 para 8, eu somo 2. 8 para 10, eu somo 2. Então, a minha razão aqui vai ser igual a 2. Então, eu consigo calcular esse termo geral simplesmente substituindo os valores nessa equação. Eu vou ter 2 mais n menos 1 multiplicado pela minha razão, que é 2. Então, a n vai ser igual a 2 mais esse 2 que está à direita aqui, ele multiplica o n e ele multiplica o menos 1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 multiplicado por n, que é a mesma coisa que 2n. 2 multiplicado por menos 1, que é a mesma coisa que menos 2. Então, a n vai ser igual. 2 menos 2 dá 0, não preciso nem colocar. E só me resta o 2n. Então, o meu termo geral aqui dessa sequência vai ser igual a n igual a 2n. Próxima questão, item 21. Nesse item 21, de novo, ele pede para calcular o termo geral. Mais uma vez, eu vou usar aquela regra, né, aquela fórmula. Então, basicamente, a gente vai utilizar a mesma fórmula que foi utilizada na questão anterior. O termo geral, que é o AN, ele é igual ao primeiro termo, que é o A1, mais n menos 1, multiplicado pela razão.
Nesse caso aqui, meu primeiro termo, o A1, ele vale 3. É o primeiro termo da série. Meu R, que é a minha razão, é o tanto que a minha progressão ela avança ou ela regride. Nesse caso aqui, de 3 para 7, eu somei 4. De 7 para 11, eu somei 4. De 11 para 15, eu somei 4. E assim por diante. Então, minha razão aqui no caso é 4. Então, a n vai ser igual, o A1 vale 3, mais n menos 1, multiplicado pela razão, que é 4. A n vai ser igual a 3, mais esse 4, ele multiplica o n, e ele multiplica o menos 1. 4 vezes n dá 4n. 4 vezes menos 1 dá menos 4. A n vai ser igual a 3 menos 4. 4 menos 3 dá 1. O 4 ele é maior em valor, então vai dar negativo. Mais 4n. Vou só reorganizar isso aqui. 4n menos 1. Então essa é a resposta. É o meu termo geral dessa sequência aqui. Então vai ser a letra C. O item 22, ele tem um pequeno problema. O primeiro termo aqui, ele pede para calcular a razão da progressão. Aqui ele não pede nem para calcular o termo geral, ele pede para calcular a razão da progressão. Só que aqui nós temos um pequeno problema, né? Porque, ó, do primeiro termo aqui, vou reescrever aqui essa progressão aqui. Observem que do primeiro termo para o segundo, eu somei 6. Só que do segundo para o terceiro, eu somei 3. Do terceiro para o quarto, eu somei mais 3. Ou seja, eu tenho duas razões aqui. Então, teoricamente, essa questão aqui, ela deveria ser anulada. Só que no gabarito dela lá que eu tenho acesso, consta que a resposta é o item C. Não condiz porque eu tenho duas razões aqui. Então não faz sentido eu calcular o termo ou calcular essa progressão aritmética aqui. Agora, se aqui, por exemplo, fosse 6, no lugar do 3 aqui, aí sim, seria de 3 em 3, então a razão seria 3. Mas aqui no caso eu tenho duas razões, então não faz sentido eu fazer qualquer tipo de observação nessa questão. Então, esse item 22 aqui, eu anularia. Item 23 também é outro item que eu anularia, mas não por não dar certa conta, mas porque nenhuma das alternativas condiz com a resposta. Vocês vão ver por quê. Nessa questão, ele pede para você calcular o sétimo termo de uma progressão aritmética, mas não é uma progressão aritmética qualquer. É uma progressão aritmética onde o primeiro termo ele vale 50.000. E a razão é igual a 1.500. Ele pede para você calcular o sétimo termo, então é o enésimo termo, né? Então o n aqui no caso vai ser igual a 7. O que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula do termo geral da PA, que é aquela fórmula, o AN. Esse AN eu posso colocar o A pequeno ou um A maiúsculo. Eu vou colocar um A maiúsculo aqui, não faz diferença. A1 mais N menos 1 multiplicado por R. Então eu vou fazer as substituições aqui, né? A n vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo da sequência, que é o 50.000, mais o n, que é o 7 menos 1, multiplicado por 1.500, que é a minha razão. É o meu Rzinho aqui. Então, a n vai ser igual a 50.000, mais 7 menos 1 dá 6, 6 vezes 1.500. A n vai ser igual a 50.000, mais 6 vezes 1.500.
6 vezes 15 dá 90. Pego esses dois zeros, 9.000. Então, a N vai ser igual a 50.000 mais 9.000, ou seja, 59.000. Só que lá no gabarito, se vocês observarem aqui, nenhum dos itens condiz com a minha resposta. E lá no gabarito ele diz que a resposta é a letra C. Só que a letra C ela é o meu oitavo termo. Porque se eu somo 59.000 mais 1.500, aí sim eu obtenho 60.500. Então, na verdade, houve um equívoco da parte da questão de não ter colocado essa alternativa aqui como resposta. A questão está correta, dá para fazer o cálculo, mas houve um equívoco aqui nas alternativas. Vou apagar aqui só para mostrar para vocês. Se vocês quisessem montar essa sequência, o que nós teríamos? Nós teríamos o primeiro elemento, que é o 50.000. Teríamos o segundo, que é o 51.500, né? Porque minha razão ela é de 1.500, então eu vou sempre pular de 1.500 em 1.500. Meu terceiro vai ser 53.000. Meu quarto, 54.500. O meu quinto vai ser 56.000. O meu sexto vai ser 57.500. E o meu sétimo vai ser igual a 59.000. E eu dou sequência aqui. Então observe que realmente foi um erro da questão. Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Foi o que a gente calculou. 59.000. Então é outra questão também que seria facilmente anulada. E para finalizar essa breve revisão aí, seguimos para uma questão de progressão geométrica. Essa progressão geométrica, lembrando que a progressão aritmética, eu sempre somo o elemento à razão. Na progressão geométrica, eu multiplico. Então, a progressão aritmética, ou seja, a minha PA, ela é uma soma. Então, eu pego o meu elemento e somo com a razão, vira um novo elemento. Esse novo termo eu somo de novo com a razão, vira um novo termo. E assim eu vou construindo a minha sequência. Na PG é produto, multiplicação. Então essa é a diferença do PA para o PG. Então eu tenho um elemento, meu primeiro elemento vou multiplicar pela razão, eu obtenho meu segundo termo. Meu segundo termo multiplico pela razão, eu obtenho meu terceiro termo. E assim por diante. Nesse caso aqui, ele fala que o primeiro termo da minha PG, que é o A1, ele vale 3. E a minha razão nessa PG aqui, ela vale 3 também. Ó, razão é 3, primeiro termo é 3. A razão aqui na PG eu vou utilizar a letra Q. Então ele quer saber a soma dos 5 primeiros termos dessa PG. Posso fazer isso aqui de duas formas. Posso fazer um trabalho braçal, né, mais bruto. Ou seja, eu vou pegar o primeiro termo aqui, que é o 3. Vou pegar o segundo termo, que é o 3, que é o anterior, multiplicado pela razão. 3 vezes 3 dá 9. O terceiro termo ele vai ser o anterior multiplicado pela razão. 9 vezes 3 dá 27. O quarto termo vai ser o anterior multiplicado pela razão, que é 3, vai dar 81. O quinto termo vai ser igual ao anterior, que é o quarto, multiplicado pela razão, que é 3, e vai dar 243. Observe que as contas aqui estou fazendo bem direto. Como ele pede para calcular a soma dos 5 primeiros termos dessa PG, então você vai calcular a soma. Então a soma dos 5 primeiros termos dessa PG, vou corrigir esse 5, porque ficou feio. A soma dos 5 primeiros termos vai ser o quê? 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais 243. Então essa soma vai ser o quê? 3 mais 9 dá 12. 12 mais 27 dá 39. 39 mais 81, 120. 120 mais 243, 363.
Então a resposta seria 363. Fazer dessa forma aqui, para esse problema, não foi tão complicado, porque o problema ele só foi até o quinto termo. Para soma de elementos de progressão geométrica, onde eu tenho vários termos a ser somados, esse trabalho aqui ele pode se tornar um pouquinho exaustivo. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês façam pela fórmula, que eu vou passar agora. Então, essa conta aqui poderia ser feita de outra forma. Poderia ser feita através dessa fórmula aqui. Ó. A soma dos n primeiros termos de uma PG é igual ao primeiro elemento, multiplicado pela razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Então, se você sabe quem é o primeiro elemento, se você sabe quem é a razão e sabe quantos elementos você quer, você consegue calcular através dessa fórmula. Então, o que eu vou ter? Que a soma dos 5 primeiros elementos vai ser igual ao primeiro elemento, que é 3, multiplicado pela minha razão, que é 3, elevado a 5, que é o número de elementos que eu quero, né, somar, menos 1, dividido pela minha razão, que é 3, menos 1. Então, a soma dos 5 primeiros elementos vai ser igual a 3, multiplicado por 3 elevado à quinta potência. Lembrando que 3 elevado à quinta potência é igual a 243. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 243. 243 menos 1, dividido por 3 menos 1, que é 2. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho 243 menos 1, 242, dividido por 2. Então, essa soma aqui, a soma dos 5 primeiros termos, vai ser o quê? 3 multiplicado, eu vou dividir aqui esse 242 por 2, né? Porque ele é par, então ele divide por 2. 242 dividido por 2 vai dar 121. E aqui simplesmente eu faço a multiplicação. 3 vezes 121 vai ser igual a 363. Que nada mais é do que a resposta que a gente já tínhamos encontrado no exemplo anterior aqui, ó, na conta anterior. Então fazer as duas formas não está errado. Essa forma aqui é um pouquinho mais exaustiva. Se eu quiser, por exemplo, calcular os 10 primeiros elementos dessa PG, fica um pouco complicado, porque eu teria que fazer 243 vezes 3, aí o resultado eu multiplico por 3, o resultado eu multiplico por 3 e assim por diante. Dessa forma aqui não. Aqui eu consigo calcular. A única diferença é que no caso aqui do 5, eu colocaria 10. Então, fora isso, o cálculo é o mesmo. Então, essas eram as questões a serem trabalhadas com vocês, em forma de revisão. Espero que vocês consigam aproveitar parte desse conteúdo aí. Para fazer as provas, recomendo que vocês revisem um pouco dessa parte de equações exponenciais, revisem algumas propriedades de logaritmo, a definição de logaritmo, e revisem também progressão aritmética e progressão geométrica. Pessoal, no mais era isso que eu tinha para deixar. Desejo para todos aí um excelente estudo e mãos à obra, pessoal. Um forte abraço a todos e sigamos em frente.